Então, vamos lá para um exercício aqui para a gente entender como que funciona o CIR, tá? Então, a gente tem uma barra AB, ela tem comprimento de 0,8 metros e ela desloca as extremidades apoiadas na superfície. Então, aqui a gente tem uma superfície triangular e aqui a gente tem a superfície, né, terrestre, o chão. Então, tá. Aqui ele diz que o extremo A da barra, esse extremo aqui, ó, ele se desloca para a direita com velocidade constante. A velocidade constante ele deu que é de 3,5 metros por segundo. Então, essa barra nesse ponto aqui, ó, ela tá deslocando para cá, ó, para a direita. Portanto, se ela tá deslocando para cá com velocidade constante de 3,5, eu sei que a minha velocidade ela tá vindo no sentido desta superfície aqui. Então, eu coloquei já, ó, BA, tá? E ele fala também que as duas superfícies, elas se deslocam, né, apoiadas nas extremidades aqui, ó, tá vendo? Então, ela vai ser apoiada as duas nas superfícies. Ok. No instante ilustrado, o ângulo entre a barra e o plano horizontal é de 30 graus. Então, aqui, ó, a barra e o plano horizontal é de 30 graus. Então, a gente já tem esse ângulo aqui. E daí, ele pede, então, a velocidade no ponto B e a aceleração no ponto B. Então, se a minha velocidade, se a minha barra ela tá deslocando para a direita, a minha velocidade vai estar acompanhando, então, esse movimento, certo? Como a barra, ela tá... Vou colocar assim, ó. Como a barra, ela tá apoiada aqui, ó, nesse plano, no momento em que A estiver vindo para a direita, não tem como B atravessar aqui meu plano, certo? Então, o que que vai acontecer? No momento em que A vem, ó, para a direita, o meu B, ele vai acompanhar a superfície, certo? Então, vai acontecer isso daqui, ó. Ele vai vir para a direita e vai subir. Entenderam? Então, se ele vai subir e acompanhar a minha superfície inclinada aqui, ó, então a minha velocidade no ponto B, ela vai vir para cá, certo? Então, o que que vai acontecer? Aqui, ó, lá na nossa introdução, a gente viu que a velocidade ela é ortogonal à reta que une o P ao CIR. Mas a gente precisa descobrir onde está esse CIR, certo? E como que a gente vai fazer isso? O meu CIR, ele é ortogonal à minha velocidade, certo? Então, o que que a gente vai fazer? Vou pegar de preto. A gente vai pegar uma reta ortogonal à nossa velocidade e vai passar, vai formar ela aqui, ó. Então, vamos passar uma reta aqui ortogonal à nossa velocidade, certo? A mesma coisa acontece nesse ponto B aqui, ó. A gente tem essa velocidade. Então, a gente vai pegar aqui no ponto B e vai traçar uma reta ortogonal, né? Formando o ângulo aqui de 90 graus, a essa reta B, essa velocidade B, tá? Então, ela tem que ser ortogonal. Então, vai passar uma linha tracejada aqui, ó, passando pelo ponto, certo? Quando a gente observa isso daqui, ó, na interseção vai estar o quê? O nosso CIR, certo? Com isso, o que que a gente tem? Só de observar aqui, a gente tem um triângulo aqui, ó, equilátero, né? Que aqui, ó, vamos ver em relação aos ângulos. Entre a minha barra e a minha superfície, eu tenho o ângulo de 30. Como essa reta aqui, ela é ortogonal ao meu plano, eu sei que essa parte aqui, ó, ela vai ter 90 graus, certo? Então, se aqui ela tem 30, aqui, ó, ela vai ter o quê? 90 menos 30. Então, esse ângulo aqui vai ser o ângulo de 60 graus, certo? Aqui, ó. Se, por exemplo, eu tenho 60 graus aqui, como que eu vou analisar aqui, ó, gente? Pelo amor de Deus, vamos ver. Eu sei que essa parte aqui da minha reta, ela tem que ter 180 graus, certo?
se aqui tem que ter 180 graus e eu tenho 60 graus aqui, então esse ângulo aqui, ó, ele vai ser 180 menos 60. Então, 180 menos 60, eu vou ter um ângulo de 120 graus. Tecnicamente, então, esse ângulo aqui, ele vai ter quanto? 30 graus também. Por quê? Porque 30 mais 120 é 150. E a soma de todos os ângulos internos tem que ser igual a 180. Então, 180 menos 150, 30 graus. E agora, Laura, da mesma forma que a gente fez desse lado aqui, a gente vai fazer desse lado aqui. Se eu tenho 30 graus aqui por baixo da minha barra, então, aqui, ó, que também é uma ortogonal a esse plano, não é? Então, esse ângulo aqui tem que ter 90. Então, 90 menos 30 vai sobrar 60 também. A soma dos ângulos internos não tem que ser 180? Então, 60 vezes 3, 180. Então, 60 mais 60, 120, mais 60, 180. Todos os ângulos internos são iguais. Portanto, este triângulo aqui que vai ser formado para a gente encontrar o nosso CIR vai ser o quê? Um triângulo equilátero. Certo? Ele sendo um triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. Então, todos os lados aqui vão ser igual a quem? Vai ser igual a 80. Então, aqui, ó, todos os lados vão ser igual a 80. Isso quer dizer, então, que todos os meus raios vão ser igual a 0,80 metros, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que do meu A até o meu CIR vai ser 0,80. Do meu B até o meu CIR vai ser 0,80. E do meu A ao meu B também vai ser 0,80. Então, o meu segmento AB vai ser igual ao meu segmento de A até CIR, que vai ser igual ao meu segmento de B até o meu CIR, que vai ser igual a 0,80, certo? Tendo isso, ele me pede aqui o meu VB. Para a gente achar o VB, a gente precisa de quem? A fórmula do meu VB, ó, vamos colocar aqui no cantinho. Ela não é igual à minha velocidade angular nessa barra que está indo de A para B, vezes a minha distância, perdão, ela não é essa distância aqui, ó, que vai ser a mesma distância até o CIR, então, ela vai ser a distância de 0,8, tá? Mas para a gente definir a nossa velocidade no ponto B, a gente precisa da nossa velocidade angular. Então, vamos reservar essa daqui e vamos descobrir a nossa velocidade angular. Tá, a gente tem que o nosso VA, ele é igual a 3,5, mas eu sei que o meu VA, ele é igual à minha aceleração angular de A a B, vezes o mesmo raio, né? A mesma distância, que é 0,80. Então, a gente vai simplesmente substituir valores. Aí, a gente vai isolar a velocidade angular e vai descobrir ela depois, tá vendo? A gente pega essa daqui, mantém, e passa essa dividindo, 0,80. Então, a gente vai ter que a nossa velocidade angular, ela é igual, ó, a 3,5 dividido por 0,8, que é igual a 4,375. 4,375 radianos por segundo, certo? E agora, o que a gente faz para descobrir a velocidade B? Simplesmente substituição de valores. Então, a gente vai substituir a velocidade angular, que é 4,375, vezes a nossa distância de A até B, que é igual a 0,8. Então, a velocidade no ponto B, ela é igual a 4,375 vezes 0,8, que é igual a 3,5 metros por segundo. Então, aqui a gente tem a nossa letra A, tá? A gente descobriu, então, o nosso valor, então, da velocidade B. Então, essa daqui é apenas uma forma de se fazer.
certo? Vou colocar aqui, ó, opção número 1. A gente tem outra forma de resolver esse exercício, porém, usando o cálculo com vetores, certo? Então, a gente vai fazer agora calculando e usando vetores, tá? Como que isso vai funcionar? Da mesma forma, a gente fez toda a análise do movimento aqui da nossa barra fixa, tá? A gente descobriu aqui, ó, que o nosso AB é igual ao A de CIR, o B de CIR, que vai ser 0,8, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui na forma vetorial, a gente vai trabalhar, então, a equação que relaciona os pontos. Ou seja, para você descobrir uma velocidade, você tem que ter pelo menos 2 pontos. Qual equação que é essa, né? Então, vamos separar aqui, ó. Então, a equação é a seguinte. Lembra que a velocidade no ponto P, ela é igual à velocidade no ponto Q, né? Mais a velocidade angular da barra, produto vetorial do meu ponto P, né? Menos o ponto Q. Certo? Então, o P menos o ponto Q, ou seja, o A menos o B, certo? Então, agora a gente vai fazer uma substituição de valores aqui, ó. Como que vai ser? A gente quer descobrir a velocidade no ponto B, certo? Ela vai ser a minha velocidade no ponto A, que a gente já tem, mais a velocidade angular de AB, vezes o raio aqui, no caso, que é a distância entre A e B. Aqui vai ser A menos B ou B menos A. Vamos olhar o sentido aqui, ó. O movimento, ele tá vindo de cá para cá, então ele está indo de A para B, certo? Se ele está indo de A para B, então meu raio aqui, a minha distância, ela vai ser B menos A, certo? E agora, vamos determinar quem é quem, certo? A gente tem que transformar todas essas informações aqui em vetores, ou seja, a gente tem que definir a intensidade deles e a direção, certo? A intensidade aqui da nossa velocidade A, o exercício deu, que é 3,5. Porém, a gente precisa identificar, ó, vamos colocar aqui, ó, de equação 1, tá? A gente precisa determinar, então, agora, a direção dessa velocidade A. Então, vamos colocar aqui, ó. Essa daqui é a opção 2 de cálculo, tá, gente? Opção 2 de cálculo. Então, qual vai ser a direção da minha velocidade A? A intensidade é 3,5 metros por segundo. Prestem atenção que aqui eu coloquei a referência dos eixos aos quais elas estão situadas, certo? Então, a minha velocidade em A, ela tá vindo nesse sentido. No sentido aqui, ó, do meu eixo de X. Então, eu sei que a minha velocidade A, ela vai ser de intensidade 3,5 e direção em I, certo? Metros por segundo. E agora, o que a gente precisa definir aqui no momento? A gente já definiu a velocidade em A. Agora, a gente tem que definir também a nossa velocidade em B. Mas quem que é a nossa velocidade em B? Ó, a nossa velocidade em B, ela não é a tangente aqui? Então, a gente vai ter que fazer uma decomposição dessa velocidade, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Nesse sentido aqui, a gente tem a nossa componente da velocidade em y, certo? Vou colocar aqui, ó, como se fosse a representação do eixo y. Então, aqui a gente tem a nossa componente da velocidade em b na direção de y, certo? E aqui, a gente vai ter a componente da nossa velocidade na direção de x. Então, a gente vai ter VBX, certo? Concorda comigo que na direção de y, ela vai ter a direção formalizada como J.
e na direção de x como y, certo? Então, agora a gente vai simplesmente estabelecer aqui a direção dela e o que vai ser essa velocidade no ponto B. A gente sabe que aqui, ó, vai formar um triângulo semelhante a esse triângulo grandão. Então, aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, vai ser igual a 60, por semelhança de triângulos, certo? Como se fosse dessa forma aqui, ó. O triângulo maior aqui, o triângulo maior. Aqui está a componente, certo? Vai formar aqui. Então, aqui eu vou ter o triângulo menor, representando aqui, ó, as nossas componentes, tá? Essa daqui, o VB grandão. E aqui, o VB na direção menor, o VBX, né? O VBX. E aqui, o VBY. Tá? Então, aqui, ó, por semelhança de triângulos, esse triângulo aqui vai valer 60, esse ângulo vai valer 60 graus também. Então, como que isso vai funcionar, Laura?